Um outro destaque: os gastos com viagens internacionais do governo federal estão próximos a atingir a marca de R$1 bilhão desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. As despesas já somam cerca de 972 milhões. No mesmo período, os custos com viagens dentro do país são ainda maiores, ultrapassando mais de 6 bilhões, o que amplia o debate sobre o uso de recursos em deslocamentos oficiais. Os números voltaram ao centro das discussões, enquanto o presidente cumpre uma agenda internacional com compromissos em países como Espanha, Alemanha e em Portugal, cobertura inclusive de Luca Bassani na Europa. Recebendo agora a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, vocês que nos acompanham pela rede de rádios, os gastos em viagens internacionais do governo Lula atingiram a marca de R$1 bilhão. Chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, eu acho que é preciso primeiro olhar para a questão dos gastos, né? Assim, é necessário? Não é necessário gastar tudo isso, mas tem também o resultado, né? Gastaram muito porque fecharam negócio, sei lá, pode ser um objetivo de determinado governo. Ou mudamos a imagem do governo, agora nós somos muito prestigiados lá fora. Enfim, queria que você fizesse essas comparações. Bom, primeiramente, Caniato, todo número divulgado por esse governo é ficção. Pensa o seguinte: como é que nós sabemos o real custo das viagens se, por exemplo, o cartão de crédito do presidente, da primeira-dama, todo esse gasto está sob sigilo de 99 anos? Como é que a gente sabe exatamente se gastou 1 bilhão? Pode ter gastado 2 bilhões, a gente não sabe, né? Porque como é sigilo de Estado, quanto se gasta nos cartões corporativos dos principais viajantes do país, não dá para ter uma ideia real quanto é que está se gastando com essas viagens internacionais. Segunda coisa que chama atenção, essas viagens são verdadeiros convescotes. É uma coisa inacreditável o tamanho das comitivas na maioria dessas viagens. Eu já disse aqui várias vezes, comitiva grande é sinal de subdesenvolvimento. Você nunca vê comitiva gigantesca, por exemplo, da Noruega, da Dinamarca, de país sério. Você vê comitiva de país subdesenvolvido, como é o caso do nosso. É convescote, é viagem para todo mundo passear, se divertir, fazer comprinhas sem pagar imposto, né? É um negócio inacreditável. Então, não dá para confiar nos números e o resultado, nem se fala, né, Caniato? Como é que está a posição do Brasil no mundo hoje? Nunca teve tão ruim, tão humilhada. Somos hoje um país que utilizou a diplomacia, que era para defender os interesses nacionais, numa ferramenta da militância partidária, fazendo com que o Brasil se aliasse com as piores ditaduras do mundo, apoiando os regimes mais autoritários do mundo e cada vez mais fazendo malcriação e se distanciando das grandes democracias avançadas. Então, mostra o sentido da irrelevância diplomática que o Brasil vem entrando a cada dia. Por isso, Caniato, gastou demais, gastou mal, gastou de maneira sigilosa o nosso dinheiro, que pagou imposto e, portanto, pagou nessas viagens, e, além de tudo, fez com que o Brasil se tornasse ainda mais irrelevante nas relações internacionais. Pois é, o presidente está em agenda no exterior, né? Participando de eventos, encontros, está na Alemanha, inclusive Luca Bassani, nosso repórter, trazendo diariamente as informações das agendas do presidente da República. E claro que a gente tem que fazer uma reflexão a respeito do dinheiro, né? O dinheiro público que acaba sendo empregado nessas viagens internacionais. Chamar o Bruno Musa para analisar também essa situação. Bruno, se nós pudéssemos fazer uma comparação, gastou R$1 bilhão nas viagens, mas sei lá, 30 acordos foram fechados e isso resultará na entrada de, sei lá, 6 bilhões. Aí se justificaria, né, o investimento em viagens, mas é difícil a gente fazer essa comparação porque não temos esse tipo de informação, né? Vamos fazer só uma ponderação aqui importante. Esses gastos, 1 bilhão, quase 1 bi, 980, 990, algo assim, foram viagens internacionais, tá? Porque as viagens nacionais, segundo o mesmo cálculo, na mesma notícia, mostra 6,3 bilhões de reais nas viagens nacionais.
E, de fato, é muito difícil você quantificar o retorno que isso te traz. Eu lembro muito bem quando o governo do Rio de Janeiro, o Mota vai lembrar muito bem, fez aqueles shows na praia falando que o retorno seria algo acima dos 10 milhões que tinha investido ali na praia. E um deputado estadual, que é meu amigo, Léo Siqueira, fez o cálculo mostrando que aquilo não parava de pé, que era uma grande mentira. Então, é completamente improvável que esses cálculos consigam ser colocados ali, digamos, numa planilha, onde quer que seja, para que tragam um retorno acima daquilo que foi gasto. Grande parte dessas viagens são viagens onde, simplesmente, como aqui a gente vê aperto de mãos, com discursos ideológicos, com poucos retornos ou poucos acordos que voltam debaixo do braço, com retornos positivos ao Brasil, com melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Não, são discursos carregados de comitivas gigantescas, com gastos extraordinários de hotéis, alimentações e com pouquíssimo retorno na vida prática. Eu cada vez mais não sei se para o Brasil é melhor o governo atual ficar lá fora gastando alguns bi ou ficar aqui dentro gastando 2 vezes mais e falando cada vez mais besteiras e deteriorando a vida do brasileiro. Pois é, deixa eu chamar o Beraldo, porque eu me lembro bem que a época da campanha eleitoral em 22, né, Beraldo, o presidente, o então candidato, dizia que o Brasil recuperaria o prestígio internacional. E aí, uma vez eleito, pela 3ª vez, ele disse: o Brasil voltou. Então, muita expectativa, havia muita expectativa, né? Bom, quais serão as ações do Brasil quando a gente olha para as relações internacionais, né? O que a diplomacia brasileira fará a partir de agora? E aí nós acompanhamos uma série de situações desagradáveis, algumas pegadinhas, talvez umas escorregadas do presidente, gafes que foram cometidas principalmente no âmbito das guerras, né? E é preciso colocar em perspectiva, muito dinheiro foi gasto em viagens internacionais. Como é que está a imagem do Brasil lá fora, ou a imagem do presidente lá fora? Pois é, o Brasil voltou, Caniato, o Brasil voltou a ser reconhecido como um país que não deve ser levado a sério. Isso que aconteceu. Porque as grandes decisões do mundo, elas são tomadas e o Brasil não faz parte de absolutamente nada. Aliás, todas as vezes que o Brasil tem a oportunidade, dá uma declaração oficial imprópria, inadequada, que gera consequências. A gente precisa se lembrar daquela declaração sobre a moeda única dos BRICS, para que os BRICS pudessem se livrar do dólar. O presidente brasileiro falou isso. E nessas viagens de custo bilionário, a gente tem sempre uma figura que está com o presidente, o maior produtor de proteína animal do Brasil. E sempre o presidente tem uma agenda que beneficia essa empresa, que ajuda essa empresa, que é do interesse dessa empresa. Empresa que confessou corrupção, gravou políticos, entregou tudo à Polícia Federal. Foi tudo divulgado. Está aí, batendo asas mundo afora com o presidente brasileiro. Essa é a diplomacia brasileira. A gente lembra da viagem feita pelo casal real brasileiro até a China, em que disseram que conseguimos 50, acho que era esse o número, 50 bilhões de reais de investimento. Cadê esse investimento? Tinha um dinheiro importante que era na EBC, para produção de conteúdo. Desde quando a EBC... Primeiro que a EBC não deveria existir. Existindo, agora vai precisar de dinheiro da China para produzir conteúdo. A troco de quê? O povo brasileiro vai ter que se submeter a um conteúdo criado pela China. Então, isso tudo vai compondo o uso de interesses pessoais e ideológicos desta farra da gastança das viagens internacionais. O interesse brasileiro de longo prazo não foi atendido. O Brasil continua com os mesmos problemas que tinha em 2022, só que agora agravado, porque conforme o tempo passa, o mundo avança, a sociedade mundial evolui, o brasileiro continua estancado aqui. Era o Bolsa Família, agora é o pé de meia. Vamos começar a mamar o dinheirinho público mais cedo, que é para a gente não reclamar. A política
brasileira é essa. Portanto, Caniato, nós estamos vendo simplesmente a perda de oportunidades imensas, não só para que o Brasil pudesse transformar a sua atuação geopolítica, mas que, sobretudo, o Brasil pudesse ter a oportunidade de ser respeitado por aquilo que ele é. Um grande produtor de petróleo, um dos maiores produtores de soja, um país de dimensões continentais, com oportunidades mil, caso o governo queira levar o Brasil a sério, coisa que a gente não vê. Portanto, nós estamos só passando vergonha. E para finalizar, Caniato, eu lembro, o acordo do Mercosul com a União Europeia, ele teve um apoio, uma aprovação condicional, ainda será discutido. E o maior entrave a esse acordo, que foi anunciado pelo presidente brasileiro, como líquido e certo, que ele ia resolver, ia matar no peito e ia resolver essa história. Quem não deixa resolver é o amigão dele, o presidente francês. Vive aí de abracinhos, de jantares, de risinhos com o casal presidencial brasileiro, mas não resolve nem o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Portanto, do ponto de vista internacional, o Brasil recuou várias casas nesse governo. E nós, à medida que tivermos um governo sério, em algum momento do futuro, espero, rezemos a Deus para que esse momento chegue logo, nós teremos muito trabalho a fazer para que o Brasil ocupe o espaço na esfera internacional que lhe cabe, porque a gente precisa parar de ser vira-lata, de ser visto como um entretenimento, uma piada, um país menor.